A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 356 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. O maior patrimônio da vida é o se conhecer. Primeira mensagem. Toda a humanidade em festa, por saber como voltar para sua verdadeira origem, que é de energia racional, e por isso toda a humanidade em festa, por saber que deixou de ser mortal para ser eterno. Hoje todos festejando a sua verdadeira salvação, porque a cultura racional é do verdadeiro Deus, e Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E toda a humanidade tem raciocínio. Por serem filhos de Deus, e todos agora, voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E todos dando graças ao verdadeiro Deus, que é o racional superior da Terra, por saberem que não vão mais nascer aqui nesta vida de matéria. E assim, graças ao poder divino, porque Deus é a divindade superior a tudo e a todos. A alegria é de um modo geral para todos que conhecem cultura racional. E quem conhece cultura racional sabe que aqui na Terra não nascerá mais. Porque a cultura racional é do verdadeiro Deus, e todos têm essa energia na cabeça, materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E o natural de todos é eterno. O mundo hoje em dia está cheio de obstáculos, porque quem está governando a natureza é a energia racional, por a natureza ter mudado de fase em 1935. Porque o pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e é por isso que está esta infinidade de desastres destruindo os pensadores, esta infinidade de doenças destruindo os pensadores, e esta infinidade de males naturais da natureza, que são as secas no sul, em Santa Catarina e no Pantanal de Mato Grosso, e terremotos em General Câmara, coisa que nunca existiu no Brasil, quando a energia elétrica e magnética comandava a natureza. Para ver que o comportamento da natureza mudou. E aí está esta infinidade de provas, como o frio que nunca existiu na América do Norte, nevando na África, o continente mais quente do mundo. Tudo isto por quê? Porque a natureza mudou de fase em 1935. Mudou então o seu comportamento. É por isso que está aí, salve-se quem puder e se puder. Esta infinidade de violências, esta infinidade de terrorismo, esta infinidade de guerras, ceifando vidas de milhões de estrangeiros. Tudo isto porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Tudo que foi feito pelo pensamento e a imaginação foi feito para a lapidação da humanidade, para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, para que todos passassem a conhecer o mundo de sua raça e soubessem como fazer para voltar para ele. Tudo isto porque terminou a fase do pensamento em 1935 e, por isso, os pensadores perderam o direito de viver. E por perderem o direito de viver,
causou a fase de salve-se quem puder e se puder. E esta fase causou violência, o terror e as guerras consumindo a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque passaram a se conhecer, e infelizes de todos que vivem desconhecidos de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo vive mal e cada vez pior, porque não tem com quem contar nem onde se agarrar. Os que passaram a se conhecer têm com quem contar nem onde se agarrar. São amparados pela natureza, são guiados pela natureza, são orientados pela natureza, são governados pela natureza, porque todos que passaram a se conhecer estão ligados à natureza e ligados ao verdadeiro Deus. Porque a natureza é de Deus, para ver o fim de todos que passaram a se conhecer e o fim daqueles que vivem desconhecidos de si mesmos como sofrem. Sofrem, que faz pena, porque não tem com quem contar nem onde se agarrar. Por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe e do porquê existe. Quem vive desconhecido de si mesmo vive falhando em tudo, fracassando em tudo, por isso estão aí as ondas de suicídios que vão pelo mundo afora. As ondas de suicídios provam que ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso salve-se quem puder e se puder, para ver que se conhecer é a coisa mais importante que existe na vida de todos, porque está livre dos fracassos da vida e dos suicídios, porque tem com quem contar e onde se agarrar. Hoje a vida mudou muito em tudo, até no dinheiro. Mudou demais. E esse mais, por não ser feito pelo raciocínio, complicou a vida de todos. Hoje a falta de dinheiro é muito grande, porque está faltando para todos. Aparentemente todos vivem muito bem, mas aparências não são verdades. Todos parecendo que são o que não são, e a vida de aparências continua. Mas para muitos a falta de dinheiro é passageira, porque tem com quem contar antes de se agarrar. E para os pensadores, que é a maioria, não tem com quem contar nem onde se agarrar e vivem mal, e por isso apelam para o suicídio, porque tudo é aparência só. A vida é muito boa para todos que já passaram a se conhecer, porque tem o socorro do verdadeiro Deus e da natureza que é de Deus. Terminou a fase do pensamento. O pensador perdeu o direito de viver e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse enfraquecimento o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira, a violência, o desrespeito e o terror que aí está destruindo a humanidade. Para ver que tudo é porque terminou a fase do pensamento, causando todos esses males que vêm destruindo os pensadores. Porque não há efeito sem causa. Todo efeito e todo feito tem uma causa. Antes de ser elétrico e magnético, era a energia racional de vida eterna. Porque não existe efeito sem causa. A causa da matéria é a energia racional, que deu causa à matéria, por isso não há efeito sem causa. E a energia racional está materializada em forma de máquina do raciocínio na cabeça de todos, e que só será desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. Para ver que não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, conhecemos o efeito e conhecemos todas as causas da existência desta deformação racional. Todos que já passaram a se conhecer estão jubilados, porque sabem como voltar para o seu estado natural. E jubilosos serão todos que já passaram a se conhecer. Porque os que vivem desconhecidos de si mesmos já estão na categoria de bicho racional dividido em duas classes, racional e irracional.
e por a natureza ter mudado de fase e viverem como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E nessa categoria vai correr toda a hierarquia dessa grande fauna existente no mundo inteiro. Vai ser peixe de rio e do mar, e vai se transformar em pedra, acompanhando as transformações desta deformação racional. Hoje estamos na fase do saber, e o saber está no se conhecer. Este grande panteão das misérias do elétrico e magnético, um panteão de misérias em que todos terminavam em nada sem saber porquê. Hoje sim sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, porque passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural, que aí está iluminado na cultura racional. Todos os leitores de cultura racional são verdadeiros iluminados pelo verdadeiro Deus. Basta conhecer cultura racional para ser um iluminado, porque conhece a causa desta deformação racional e o porquê dela. O júbilo nasceu direito, mas não souberam apurar. Se perderam por essas chagas na matéria, por viverem desconhecidos de si mesmos, por não saberem amar. Cupido de traição morreu. E está cheio de cupidos dentro da cultura racional. Falsos cupidos traidores são os indesejáveis que são contra a cultura da sua verdadeira salvação. Esses são pompilhados de inveja e julgam estarem certos, mas em verdade não estão, porque a verdade é uma só, a verdade racional, é a razão da vida. O maior patrimônio da vida é a pessoa passar a se conhecer. Esse que é o maior patrimônio da vida. O maior patrimônio da vida é a pessoa passar a se conhecer. Esse é o maior patrimônio da vida. Segunda lição do volume 356 do Histórico, na página 14. A AIDS pode ter cura na cultura racional, porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. E para Deus não há coisa nenhuma impossível. Para Deus tudo é possível. Para ver que a energia de Deus, a energia racional pode curar a AIDS. É somente conhecer cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. Segunda mensagem. Tudo existe uma causa. A causa da violência é porque terminou a fase do pensamento. Essa que é a causa do terror e da violência. Terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão aí esta infinidade de males destruindo os pensadores. Doenças que nunca existiram, doenças novas como a AIDS. A causa é porque a fase do pensamento terminou e vem surgindo todos esses males para a destruição dos pensadores. Porque tudo existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou. E as guerras continuam destruindo a infinidade de pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou outra energia comandando a natureza, a energia racional. Quando o comando da natureza era feito pela energia elétrica e magnética, corria tudo mais ou menos bem. Hoje está tudo diferente por isso. Até o dinheiro sumiu da bolsa de muitos e passou a não valer mais nada. A causa de todos esses males é porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje em dia existem mais pobres do que ricos. Tudo isso existe uma causa, porque a fase do pensamento terminou, os pensadores entraram em colapso. O desemprego aumentou devido ao custo de vida, e tudo isso existe uma causa, porque a fase do pensamento terminou. Essa é a causa de todos os males da humanidade, um conjunto de ruínas sobre a humanidade. E é por isso que o mundo está passando por horas difíceis. Tudo isto
porque a fase do pensamento terminou. Quando todos conhecerem a cultura racional, todos esses males terminarão, porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. No pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E é por isso que a cultura racional, que é de união de toda a humanidade, está tomando conta do mundo inteiro. Porque o raciocínio tudo é e o pensamento nada é. No pensamento a discórdia, no raciocínio a concórdia. Todos no mundo pegando fogo, porque estamos na era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver com o livro de cultura racional nas mãos estará salvo, porque passou a se conhecer. Todos que passaram a se conhecer estão aliviados de seus problemas, porque aparecem sempre recursos de todos os lados e de todas as maneiras para sair do sufoco em que está metido. E assim são as vantagens de todos que passaram a se conhecer. Infinidade de doenças incuráveis e passando a ser curadas pela energia racional, transmitida pela cultura racional. Infinidade de doenças e de males que são curados pela energia racional. Até a AIDS tem cura pela energia racional, que a energia racional é a energia do verdadeiro Deus e para Deus não há nada impossível. Tudo é possível. Para ver que o triunfo racional é tudo na vida do animal racional. Porque o raciocínio tem vida absoluta. Porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide a humanidade. No raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos, e no pensamento está a discórdia, todos discordando com todos. E esse progresso feito pelo pensamento e a imaginação é um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição feito pela ciência filosófica e científica. Que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição e, por isso, o progresso feito por essas duas energias vai a regresso, porque é um progresso de destruição. E aí estão as verdades das verdades. Hoje, com o desenvolvimento do raciocínio, todos vão voltar ao seu verdadeiro estado natural porque estão fora dele. Essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é a vida eterna. Para ver que queiram ou não queiram, a cultura racional vai dominar o mundo, porque todos que não conheciam o seu verdadeiro estado natural querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que lá são eternos. Agora os que tardaram a se conhecer dizem: é verdade. Eu me prejudiquei e estou prejudicado por não conhecer cultura racional. Porque vejo que a cultura racional é o tudo da vida do animal de origem racional. Mas dominado pela ciência, achando que a ciência tudo era, hoje, depois que passei a me conhecer, estou sabendo que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição dos pensadores e, por isso, os pensadores são mortais. Vejo em tudo isto que a ciência filosófica e científica e todos os feitos do pensamento foram um engambelo da humanidade, preparando a humanidade para a fase do terceiro milênio. Hoje vejo que a cultura racional é o ponto ideal do animal de origem racional. Todos vagavam com o pensamento, porque há milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida do pensador. O pensamento e a imaginação foram feitos para a lapidação dos pensadores, para preparar os pensadores para a fase do terceiro milênio. A fase atual que está imperando hoje em dia, o fracasso de muitos foi não conhecer cultura racional. E por todos estarem na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional,
é que na mudança da natureza, de fase da natureza, a pessoa se transforma para a classe de animal irracional e vai correr toda essa hierarquia desta grande fauna da bicharada. Vai ser galinha, porco, barata, rato, lagartixa. Enfim, vai correr toda a hierarquia do irracional, por desconhecer a cultura racional. Por inexperiência, não, porque a propaganda é de infinidade de maneiras, por jornais, revistas, rádios e televisão. Não tem queixa a fazer nem reclamação, porque a propaganda é de uma infinidade de modos e maneiras para atingir a todos os pensadores. Mas muitos têm a mania de brincar com as coisas verdadeiras que aparecem no mundo, não levam em consideração. O tesouro maior do mundo é a cultura racional. É o tesouro dos tesouros, porque a cultura racional é do verdadeiro Deus, e Deus quer bem a todos os seus filhos. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Mas existem muitos incrédulos e muitos ateus, por estarem fanatizados pelas religiões, pelas seitas, pelas doutrinas, e pelas filosofias e pela ciência filosófica e científica. Muitos encantados por essa infinidade de coisas, deixando a cultura racional, por estarem fanatizados por essa infinidade de elementos que só foram feitos para a lapidação da humanidade, preparando a humanidade para o terceiro milênio, que é o que está imperando atualmente. O império do terceiro milênio leva a conscientização da realidade absoluta que é a energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão de parabéns. Os que vivem desconhecidos de si mesmos não estão com nada. O conhecimento de cultura racional é o conhecimento de si mesmo, do porquê vive aqui em cima desta terra como animal racional, vivendo uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Para ver que a cultura racional é o tesouro dos tesouros de toda a humanidade, porque levará todos ao seu verdadeiro estado natural. E por isso a cultura racional não é religião, não é seita, não é doutrina, não é filosofia de espécie nenhuma. É a cultura do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade, para levar toda a humanidade ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão de parabéns consigo mesmo, dizendo: até que enfim chegou o fim da morte e do sofrimento, que parecia que não terminaria nunca, até que enfim terminou, porque sabemos hoje de onde somos, de onde viemos e para onde vamos, e quem somos e o porquê que assim somos. Sabemos que somos corpos de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É um simbolismo e por isso todos são mortais. Todos que já passaram a se conhecer fazem por onde transmitir tudo que conhece para os que vivem desconhecidos de si mesmos. Esse é o grande esforço de todos que já passaram a se conhecer, porque quer a salvação de seu próximo. Cultura racional não é um ser alegórico. Alegórico é aquilo que não tem importância. Cultura racional é a divindade suprema para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Terceira lição do volume 356 do Histórico, na página 24. Na imunização racional só existe a arma do bem, que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. E por isso na cultura racional está a arma do bem. Para se conservar o bem, não é necessário coisa alguma. O bem por si mesmo se conserva. Terceira mensagem. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores.
e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou o desequilíbrio dos pensadores físico, moral e financeiro. E por a natureza deixar de alimentar o pensamento dos pensadores, causou a violência. A violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo isto porque a fase do pensamento terminou. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, onde todos são eternos. Porque a matéria é um estado de vida simbólica e passageira, por isso todos terminam em nada. A vida tem solução definida e definitiva com o desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase que está governando a natureza é a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural de todos, que é o terceiro milênio. E é por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas, porque todos desconhecem a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. Estão pretas sim, porque a violência está aí, o terror está aí, as guerras estão aí. Tudo porque terminou a fase do pensamento. Essa é a verdadeira causa de todos esses males que vêm destruindo a humanidade. O triunfo racional é o triunfo do verdadeiro estado natural de todos, que é de energia de vida eterna. E aí está o maior tesouro da humanidade, está no se conhecer. E por isso a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos, fanatizados pela ciência filosófica e científica, esses perderam a solução de voltar ao seu estado natural, por estarem fanatizados por tudo que o pensamento e a imaginação fez. Que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição dos pensadores. Na imunização racional só existe a arma do bem de toda a humanidade, porque o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide toda a humanidade. E tudo que divide causa discórdia. A maior alegria de todos está no se conhecer. A ganância, a inveja e o egoísmo é de quem não se conhece, por isso todos os gananciosos e ambiciosos sofrem muito. E são as datas importantes da cultura racional. 13 de maio, 2 de setembro, 4 de outubro, 30 de novembro. Essas são as datas importantes do ano, porque tudo isso há necessidade de ser esclarecido para que todos saibam e conheçam as datas importantes. Diante de tantos acontecimentos que têm ocorrido na história da cultura racional, muitas pessoas chegaram no momento e sentiram necessidade de pesquisar em outras obras, geralmente proféticas, procurando identificar nos antigos profetas, sábios e astrólogos a relação entre o que estamos vivendo, esses tempos difíceis, e a cultura racional. Encontram em muitos livros antigos e novos exatamente a descrição de toda a história da cultura racional. Muitos sábios daquela época tinham ligação com o astral superior, e ligados ao astral superior, conseguiam prever o futuro da humanidade como seria, e como seria também a redenção universal. E hoje todos vendo e sentindo a confirmação em trechos de tudo que foi descrito pelos antigos profetas. A entrada no terceiro milênio, tudo se modifica, se renova, se transforma para outra forma diferente de vida. Uma vida que, através da cultura racional, se tornará equilibrada com a união entre os povos universalmente, e novos valores serão conhecidos, porque tudo que pertence à fase anterior não serve para a fase do terceiro milênio. Por isso, aqueles que procurarem vão encontrar como ilustração e confirmação dos fatos que estão sendo vividos pelo racional superior da Terra. A identidade histórica da cultura racional já foi anunciada por profetas,
por astrólogos e por videntes, que viam a luz racional anunciando as profecias no desenrolar dos tempos, em que é agora, na fase do terceiro milênio. E assim é o mundo do verdadeiro Deus. Só se confundem os que vivem desconhecidos de si mesmos e que são inimigos da leitura do passado e do presente que é a obra. Por analogia diz que tudo de bom está no saber. Por isso os inimigos da leitura não enxergam nada. E esse é o mal de muitos que são inimigos da leitura. Agora os que já passaram a se conhecer são amigos da leitura e de todas as leituras, a do passado e a do presente, e a do saber que todos necessitam. Quem sabe vence porque sabe, e quem não sabe é vencido por não saber. E assim dizia Platão na sua filosofia. Os inimigos do saber nunca poderão saber nada. Assim dizia Fenelon, Aristóteles e Kurt Gödel, os homens amantes do saber. O espiritismo foi inventado por Fenelon, um escritor francês, que ninguém tem espírito no corpo. Se tivesse, ninguém mataria outro escondido, porque o espírito baixaria num centro para denunciar o criminoso e a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos que ninguém descobre. Hoje está tudo elucidado pelas verdades das verdades que está na cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Outros criaram alma, céu, inferno e purgatório. Tudo isso serviu muito para a lapidação da humanidade, preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio. Tudo que foi feito pelo pensamento e pela imaginação foi para a lapidação de toda a humanidade. Porque essas duas máquinas, pensamento e a imaginação, são duas máquinas de lapidação, foram feitas para lapidar a humanidade, para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele na cultura racional. E é por isso que o mundo está passando por horas difíceis da humanidade suportar. Com todos os engambelos da vida, o grande sacrifício que todos fazem para viver não compensa a vida da matéria. Porque na vida da matéria está o mal puro, o puro mal. É uma vida de sofrimento para terminar em nada, todos aqueles que vivem desconhecidos de si mesmos. A rapsódia do mundo é sofrimento puro. Sofre toda a humanidade. A lapidação para chegar à perfeição não cessa dos pensadores. E é por isso que toda a humanidade vive angustiada por estar vivendo desconhecida de si mesma. Só passam todas as angústias quando a humanidade passa a se conhecer. Então termina a angústia. Só em pensar em sofrer e terminar em nada desanima muitos, e muitos desanimam de viver. E apelam para o suicídio nas horas do seu desespero. Agora todos que já passaram a se conhecer raciocinam e não pensam em pôr termo à vida, porque sabem que a vida é a coisa mais preciosa que todos têm, porque conhecem o valor da vida. A vida é uma coisa tão valorosa que não há dinheiro que pague. Hoje os que já passaram a se conhecer dizem consigo mesmo: ricos passos, ricos dias e ricas horas, porque passaram a se conhecer. E alegres dias de todos que passaram a se conhecer. Quarta lição do volume 356 do Histórico, na página 32. A máfia do encanto terminou porque todos passaram a se conhecer. Porque na matéria só se vê mafiosos e por isso na matéria estão todas as ruínas do mundo. Quarta mensagem. Está se passando no mundo inteiro a fase de salve-se quem puder e se puder. A causa é a fase do pensamento que terminou,
porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase, passou a comandar a natureza a energia racional e desregulou tudo desta maneira, como estão vendo aí no mundo inteiro, tudo desregulado. A violência aumentou, os sequestros aumentaram e o terror se multiplicou e as guerras nem se fala. E a causa é esta que está aí. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética e passou a comandar a natureza a energia racional. E essa mudança mudou o comportamento da natureza. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. Tudo isso causou o desrespeito causou violência, a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Está aí a causa de salve-se quem puder e se puder. É por isso que o império da violência não cessa. O império dos sequestros não cessa. E o império do terrorismo não cessa. Só cessará tudo isto quando todos começarem a raciocinar. Quando conhecerem a cultura racional, terminarão todos esses males que vêm destruindo a humanidade, porque não há efeito sem causa. E a causa de todos esses males que vêm destruindo a humanidade é esta que está aí esclarecida nos livros de cultura racional. Enquanto a humanidade não conhecer cultura racional, o sofrimento da humanidade se multiplicará cada vez mais. É preciso que todos se conscientizem dos livros do Universo em Desencanto para cessar o sofrimento e o pranto da humanidade. E por isso a vida tem solução, e a solução está no desenvolvimento do raciocínio, no desencanto da humanidade, que a humanidade estava encantada pelos gostos, pelos prazeres da vida que terminam em nada, e por isso não adianta valorizar o nada como se tudo fosse. O que adianta é desencantar deste encanto moforento, ceborrento, catinguento, morriento, que ninguém sabia dizer o porquê desta vida. Todos encantados com os feitos do pensamento e da imaginação, com a ciência filosófica e científica, com as seitas, com as doutrinas e com as religiões. Que tudo isto foi feito por essas duas máquinas de lapidação, onde todos são sofredores e mortais e ninguém sabia por que estavam nessa situação. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo, é verdade. Até que enfim chegou a solução definida e definitiva da vida. Encontramos a solução da vida nos livros do Universo em Desencanto, porque estávamos mesmo encantados com toda essa balofestia que terminávamos em nada, sem ter um esclarecimento do porquê deste nada. Vivíamos sem saber de onde viemos e sem saber para onde vamos e sem saber de onde somos. Vivíamos enganados com este encanto que parecia que era o que não era e por isso todos terminavam em nada sem saber porquê. E na categoria de bicho racional dividido em duas classes, a racional e irracional, e sujeito, porque a natureza mudou de fase, a se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque já vivemos como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. Já vivemos dessa maneira horrível, porque estamos nessa categoria de bicho racional e por a natureza ter mudado de fase, a energia racional que está comandando a natureza. E por isso é que nos transformamos de uma classe superior para uma classe inferior. Quando a natureza era comandada pela energia elétrica e magnética, morríamos e nascíamos como bicho racional, e assim sucessivamente. Morria e nascia porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, mas passou a comandar a natureza a energia racional e mudou o comportamento da natureza.
Por isso estamos nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes e vivendo todos como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam, os assaltos não cessam, a violência não cessa, o terror não cessa, porque estavam encantados por esta forma de ser, por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, quanto sofrimento no mundo por a rudez imperar no mundo inteiro. Porque todo encantado é rude demais, teimoso demais, prepotente demais e metido a sabido demais. Toda a sabedoria da matéria não adianta nada, por todos terminarem em nada por não saber o porquê desse nada. E o triunfo do nada, que é o triunfo do encantado, é terminar em nada sem saber dizer porquê. Veja esse encanto fedorento, ceborrento, morrento, em que a matéria é cheia de vícios extravagantes e por isso os viciados são corrompidos, porque o mal já está em si mesmo, por serem feitos pela energia magnética e elétrica. O magnético é o mal puro e o elétrico é fogo puro. E por isso só enxergam a poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol queimando, e fogo artificial de noite, que é a luz elétrica, que tem matado infinidades de pessoas. Porque é uma força artificial, e tudo que é artificial é destruidor, como esse progresso artificial, e por isso está aí, indo a regresso por ser um progresso de destruição. Mas o encanto findou-se, por isso está aí o desencanto que está na cultura racional. A cultura racional tudo é, porque no raciocínio está o equilíbrio da humanidade e no pensamento está a discórdia da humanidade. O raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide está aí dentro desse encanto fedorento, ceborrento, morrento, que muitos chegam a ter nojo de si mesmos. Porque a caatinga e o odor do corpo, muitos se sentem mal em serem assim como são. E conservadores desse encanto não podiam nunca terminar esse canto por terminarem em nada. E por isso a vida é de choradeiras. Não há quem não chore por este ou aquele sofrimento, por este ou aquele padecimento, por esta ou aquela decepção, que são muitas na vida de todos. Para ver que a vida da matéria aparentemente tudo é e verdadeiramente nada é. Porque basta ser matéria para ser um conjunto de ruínas, e por ser um conjunto de ruínas, por si mesmo se destrói. Basta ser matéria para valer tudo aparentemente e verdadeiramente não ter valor, porque termina em nada. Vem a morte e acaba tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se não fosse a cultura racional, estávamos perdidos. Se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, viveríamos neste inferno para o resto da vida. Que a vida é um verdadeiro inferno, por isso é de sofrimento e de compromissos, e por isso impera a lei do mais forte. Os mais fortes dominam os mais fracos, e onde impera a lei do mais forte, o sofrimento não cessa, cada vez aumentando mais, porque vai tudo piorando por a lei ser do mais forte. Os mais fortes dominam os mais fracos. Para os mais fortes não existe lei. A lei existe para os mais fracos, porque os mais fortes compram tudo, e essa é a grande verdade da lei dos mais fortes. Para ver que a verdade está acima de tudo, a verdade absoluta está com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso para Deus não há nada impossível, tudo é possível, porque Deus é um habitante do mundo racional, é um habitante da verdadeira origem de todos. E antes de serem matéria, eram corpos de energia de vida eterna, pura, limpa e perfeitos. Antes de ser matéria, assim eram. E a causa da matéria é o corpo de energia que está materializado na cabeça de todos em forma de máquina do raciocínio.
e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para a vida eterna, que é o mundo racional, onde todos são corpos de energia e de vida eterna. E assim é feita a saída de todos os seres de matéria para o seu verdadeiro estado natural, voltando todos a serem eternos como sempre foram antes de serem de matéria, porque não há efeito sem causa. Antes de ser matéria, era corpo de energia de vida eterna. Esse corpo de energia que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito, tem que existir a causa. Para ver que a causa da matéria é essa energia que está materializada na cabeça de todos, como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, porque todos que passaram a se conhecer sabem como sair daqui da matéria para fora, para o seu verdadeiro estado natural. E aí está a definição da matéria e a legítima causa dela, porque não há efeito sem causa. E todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o desencanto traz a solução definitiva da vida da matéria, que ninguém sabia dizer o porquê que era assim como é. Com o desencanto da matéria, tudo esclarecido do porquê da vida da matéria. Esclarecendo a causa do sol, porque não há efeito sem causa. Esclarecendo a causa da lua, porque não há efeito sem causa. A causa das estrelas, porque não há efeito sem causa. A causa da água, da terra, dos animais e dos vegetais, porque não há efeito sem causa. Todas as causas esclarecidas nos livros do desencanto da vida, do desencanto da matéria, que é um ser aparentemente valoroso e verdadeiramente sem valor, porque todos são mortais, terminando-se em nada. Esta vida cheia de engambelos passageiros. Todos engambelados com esses engambelos passageiros, terminando em nada sem saber dizer porquê desse nada. E muitos desfavorecidos da vida, sofrendo e penando e encabulados com a vida, os miseráveis, os pobres, os remediados e os ricos, todos nesse conjunto de amarguras, expostos a todo o sofrimento da vida, expostos a todas as doenças curáveis e incuráveis sem saber dizer porquê, e todos sendo destruídos pelas doenças, pelos desastres, pela violência, pelos sequestros, pelo terror, pelas guerras, sem saber a causa desse encanto da matéria. Todos valorizando esse tudo aparente do encanto da matéria, por causa dos gozos chocantes que proliferam na matéria. Só neste encanto purulento é que existe esta infinidade de defeitos físicos, morais e financeiros. O encanto é uma tenebrosa máfia, porque o mal impera no mundo inteiro. E assim aí está o fim do encanto, desta tenebrosa máfia que impera no encanto. Aí está o desencanto. A poderosa energia racional que veio libertar todos desse encanto pavoroso, dessa máfia asquerosa e tenebrosa, por o sofrimento ser demais no mundo inteiro. Hoje está aí o julgamento desse encanto em que todos estavam perdidos por desconhecerem porque todos assim são. E hoje o desencanto chegando, a grande sabedoria da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, solucionando a vida dos encantados para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Está aí a definição da vida e do bem eterno, que a matéria é uma paranoia, e por ser uma paranoia, todos aí estavam parados nesse encanto pavoroso, sem saber dizer o porquê que todos assim são e o porquê que esse mundo assim é. E o porquê que a vida de matéria é uma vida de sofrimento. Ninguém sabia dizer o porquê desses grandes tormentos da vida, em que todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje o que está imperando na Terra é o império de Deus, com a cultura racional que é a cultura do verdadeiro Deus. E somente Deus é quem podia esclarecer à humanidade
todo este grande panteão de misérias, e de onde todos são, e de onde todos vierem, para onde todos irão, porque chegou a solução definitiva da vida. Quinta lição do volume 356 do Histórico, página 45. A vida é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Quinta mensagem. Toda a humanidade vive angustiada pelo que está se passando no mundo inteiro. A violência, o terrorismo, os sequestros, porque passaram a não terem garantias. Porque está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isto porque terminou a fase do pensamento, os pensadores entraram em colapso. Porque terminou a fase do pensamento. Apareceram essas ruínas todas que vêm prejudicando os pensadores. Porque a fase que está regendo a natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso aí está essa infinidade de males destruindo os pensadores. No tempo que a natureza era governada pela energia elétrica e magnética, não existia nada disto. Porque a pessoa morria como animal racional e tornava a nascer como animal racional. E assim era a vida do animal racional, nascer e morrer sem saber porquê. Por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. E por isso mudou tudo na natureza, porque entrou a energia racional governando a natureza. A energia do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. E por isso seca no sul, seca em Santa Catarina, seca no Pantanal de Mato Grosso, e terremoto no Brasil, coisa que nunca existiu, e geadas na África, e frio demais nos Estados Unidos e em toda a Rússia, para ver que a angústia do povo é muito grande devido aos maltratos da natureza. No Rio Grande do Norte, terremotos, coisa que nunca existiu no Brasil, de quando a energia elétrica e magnética governava a natureza. Para ver que todos esses males foi essa grande mudança de fase da natureza. Mudou o comportamento da natureza completamente. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizendo, é verdade, é lastimável o que está se passando no mundo inteiro. A AIDS sendo um terror da humanidade. E que para o verdadeiro Deus tem cura, porque para Deus não há nada impossível. Somente a energia racional é que pode curar essa doença, porque a energia racional é a energia pura, limpa e perfeita. E tem condições de desfazer os males da energia magnética, que a energia magnética é a causa de todos os males existentes da humanidade. E todas as doenças incuráveis são feitas pela energia magnética. E a energia racional, que é do verdadeiro estado natural de todos, desfaz todos os males causados pela energia magnética. E por isso infinidade de pessoas são curadas pela energia racional, por ser pura, limpa e perfeita. E na cultura racional só existe a arma do bem e do mal não existe. Para ver que quantos pensadores vivem angustiados com tudo isto que está se passando no mundo inteiro. Os drogados, todos desequilibrados, que somente são curados quando conhecem a energia racional. Para ver que a energia racional elimina os efeitos da energia elétrica e magnética, levando um banho de energia racional cessa todos os males da humanidade. Porque nela está o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio equilibrará a humanidade. O pensamento e a imaginação dividem a humanidade. Por isso no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos, e no pensamento e na imaginação está a discórdia, todos discordando de todos. É a coisa mais impossível viver assim, e por isso trato de desenvolver o seu raciocínio, para que tenham condições de voltar para o seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos. Deixam de ser sofredores imortais.
para ver que o sufoco da humanidade é muito grande, porque onde há sofrimento ninguém tem sossego. Vivem todos desesperados e por isso ninguém tem amor a ninguém, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, porque estão na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E bicho como vive? Uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam no mundo em que a palavra não era mundo, e sim mundos, porque eram de matéria. Depois ficaram envergonhados dessa palavra imundos e começaram a falar mundo, porque a matéria é mesmo uma imundície da natureza e por isso é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Qual é o valor da matéria? Nada por todos terminarem em nada. Não adianta valorizar a matéria porque todos são mortais e na morte termina tudo. Então qual é o valor da matéria? É nenhum. E por isso o mundo, e todos no mundo, giram num desassossego terrível e horrível, porque a vida é dura de enfrentar, porque todos dependem de si mesmos para a sua sobrevivência. Trabalhou, come e tem fartura. Não trabalhou, não tem para comer nem fartura. Como diz o ditado, na terra do bom homem, quem não trabalha não come. Esse é um provérbio antigo da humanidade que se aplica até hoje para muitos. O trabalho é uma distração. O trabalho dignifica e é um procedimento racional. Por isso, todos que já sabem disso devam se dedicar mais ao trabalho. O trabalho lapida a pessoa, desenvolve a pessoa, evolui a pessoa. E, além disso, é uma distração. E é por isso que a natureza, na sua sabedoria, ensina todos os dias esse procedimento. Ela trabalha incansavelmente para que todos cheguem no seu devido lugar. E onde é o devido lugar? É no seu verdadeiro estado natural, na sua verdadeira origem. No seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional com seu progresso de pureza. E é para lá que todos estão desenvolvendo raciocínio e vão voltar para o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 367 do Histórico.